solidariedade, amparo, compaixão, amor ao próximo, assistência, desenvolvimento social. vozes do bem. Eu lembro até hoje, eu tive minha primeira crise de ansiedade numa aula de física. E assim, tocou o sinal do intervalo, todo mundo saiu e naquele momento eu congelei, não consegui me mover, eu fiquei paralisado na cadeira. E naquele momento eu achei que eu estava morrendo. Eu tinha as crises e aí eu ligava para o meu pai, ele me buscava, a gente ia no hospital, exames totalmente normais, nada, não aparecia nada aparente nos exames. E assim, era algo que eu passei a acreditar que eu tinha uma doença que ninguém sabia o que era. Aquela pessoa muito sociável, que está na balada, que está rindo, mas é um riso falso. É o riso da depressão, é o riso da fuga. E para quê? Do que essas pessoas estão fugindo e para onde elas estão se encaminhando? Essas pessoas estão fugindo da dor, ok? Ao mesmo tempo, esse sociável, sim, ele tenta fugir da dor, mas depois a dor o encontra. Que dor? A dor emocional, a dor da não compreensão, a dor do afastamento dele mesmo, da própria essência. Quando a gente se desconecta da nossa essência, de quem nós somos, isso gera uma dor, uma cobrança, uma angústia muito grande. E o que pode acontecer quando uma pessoa não encontra saída? Quando ela está presa no núcleo da dor. A gente vai voltar nessa palavra, nessa expressão algumas vezes. Quando a pessoa se prende no núcleo da dor, ela é como se isso aqui fosse um buraco negro que vai sugar essa pessoa. Vai sugar, vai atraí-lo. O núcleo da dor é um imã poderoso de negatividade, certo? E qual é o ápice dessa negatividade? O suicídio. Bom, eu posso dizer para você que o ensino médio foi uma fase muito desafiadora na minha vida. Porque lá pelos 13 anos, né, de todo mundo, a gente acaba passando por certos momentos da nossa vida que a gente vai se descobrindo um pouco, né, descobrindo um pouco mais sobre como funciona a nossa cabeça, sobre como é a vida, né, propriamente dito. E comigo não foi diferente, né? Eu entrei no ensino médio e logo me deparei com um ambiente um pouquinho, como que eu posso dizer, não amigável, um pouquinho hostil. E isso me fez desenvolver um pouco de ansiedade social, um pouco de fobia social, e a partir disso eu acabei desenvolvendo um transtorno que é chamado de transtorno de ansiedade generalizada. A crise, ela é um pouco humilhante nesse sentido, porque ela desestabiliza você como a forma que você se enxerga, e além disso, ela faz com que você não consiga ter controle das suas próprias ações. Então, basicamente, tipo, eu, por exemplo, uma particularidade minha, quando eu tinha crises, tipo, eu passava mal e eu não conseguia me manter em pé. Então, tipo assim, eu esbarrava nas coisas, eu acabava caindo no chão, entendeu? Tipo, era uma sensação de desmaio, às vezes eu tinha que deitar no chão porque eu tinha certeza que eu ia desmaiar ali, sabe? Então, assim, pra mim era muito complicado sentir isso fora de casa, porque se uma pessoa desavisada se deparasse com essa cena, eu sempre pensava isso, o que ela ia achar? O que é vida, né? Quando a gente para pensar, o que é vida? Vida, a palavra vida em si, ela já tem um brilho, ela já tem uma luminosidade. Estar vivo é você estar brilhante. É você estar... Alguém olha para você e fala, nossa, é tão bom estar do seu lado. Você vibra. Isso é vida. O que é um corpo morto? Um corpo morto é algo inerte, absolutamente plácido, até começar a decomposição, né? Mas ele está lá, imóvel, inerte, nada o abala. O ser humano tem um negócio muito legal, chamado neurônio espelho. O que é um neurônio espelho? É uma parte, né? É um tipo de neurônio que ele faz com que a gente aprenda com o outro. Por que o bebê sorri? Porque ele vê a mamãe sorrindo, certo? Então um bebê sorri
Porque a mamãe, o papai, quem cuida, está sorrindo. O neurônio espelho é isso. Você aprende a partir do teu grupo. Nossa, isso é complicado? É, porque aí a gente vai perceber que muito do que a gente pensa, do que a gente acredita ser verdade, eu sou assim, vem do nosso grupo. Muda de grupo, você muda o jeito de pensar. Uma pessoa que nunca tenha aberto um livro de psicologia, mas ela tiver uma disponibilidade para perceber o outro, ela vai ler o sinal, que é um olhar triste, acabrunhado, uma perda da vontade de fazer aquilo que sempre lhe trazia prazer. Aquela pessoa que tem uma sensibilidade, uma empatia, ela vai, o que está acontecendo com você? Por que você não quer mais? Você sempre fazia isso e te dava prazer, por que você não quer mais? Por que você está tão dentro desse quarto? Por que você não sai daí? Por que você não convive mais com a gente? Cadê os seus amigos? Porque só tela. Isso tudo são sinais. Não precisa ser psicólogo para perceber. Mas você tem que ter o quê? Um tesouro, uma lente de aumento chamada tempo para o outro. CVV, boa tarde. Tudo bem com você? Estou disponível para conversar com você, se você precisar conversar. Estou à disposição. O Centro de Valorização da Vida é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, mantida pelos próprios voluntários, né, com o objetivo de oferecer apoio emocional para pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, que têm alguma história para dividir com alguém e nesse momento não tem ninguém com quem dividir. Então, nós dizemos que o atendimento do CVV é o amigo que sempre está lá para ouvir a sua história. Essa dificuldade pode estar ligada a uma situação de vida, um momento de isolamento, pode estar ligado com um problema que a pessoa sente como insolúvel, né? Que gera algum desconforto, uma angústia, uma necessidade de trocar esse momento de vida, né? O que a pessoa está passando nesse momento, né? E que se ela tivesse um amigo próximo e que a ouvisse, né? Com um acolhimento, com um ambiente seguro, né? Ela pudesse falar da sua história, né? Quando você vivencia uma dificuldade, né? Como você gostaria de ser recebido por essa pessoa que vai te ouvir, né? Que ela te dê total atenção, que tenha olho no olho, né? Que seja compreensiva, que não critique e nem traga algum julgamento, que não dê soluções, né? Porque às vezes a solução de um não serve para o outro, né? Então a gente entende que a pessoa, depois de esvaziar a sua angústia, de se sentir mais aliviado por ter dividido algo que está difícil para ela, né? De ter dividido com alguém, ela mesma pode olhar no entorno dela qual é a rede de apoio, quais são as possibilidades dela, né? Então esse olhar para escolhas vai vir de um lugar mais descansado, né? E quando a gente está muito nervoso, angustiado, parece que forma um véu, né, nas possibilidades, assim, não tem solução, não tem o que fazer, é muito difícil para mim, né? E quando ela se esvazia dessa angústia contando para alguém a situação, né, internamente os sentimentos dela vão para um outro lugar. Então as escolhas dela também vão vir de um outro lugar, porque a visão dela amplia, né? Quando a gente divide uma angústia, qual que é o sentimento que vem? De alívio, né? E aí, nesse momento, então, eu tenho mais condições de pensar sobre o que eu faço, sobre as minhas questões. Então, viver está muito difícil para o mundo que eu quero descer. Então, são frases que são ditas assim de forma ingênua e até sem compromisso, mas que para quem está vivenciando uma dor muito intensa, começa a ser uma opção, né? Eu quero a paz. Onde eu tenho a paz? Na vida não dá, então se eu sair da vida eu encontro a paz. Só que a pessoa nesse momento da ideação suicida, né, ela não percebe, ela não faz essa conexão de que ao tentar tirar a dor, a vida vai junto, né? E aí geralmente quando a gente abre uma conversa com a pessoa sobre como ela está se sentindo, ela traz que a questão dela nem é morrer,
né? Que a questão dela, de fato, é se livrar dessa dor, né? E aonde a gente faz isso no dia a dia, na nossa vida, né? Quando há uma dor intensa, a nossa rede de apoio, né? Então, construir, saber qual é a rede de apoio que está próximo para poder acessar, né, esses cuidados em todos os níveis, né? Você, um homem, já ouviu alguma vez a frase homem não chora? Né? Então, essa é uma questão, né, cultural, que em algum momento se acreditou como um valor e uma verdade, não é real, porque todo humano, né, tem várias experiências afetivas e chorar é natural, né? Então, o tabu existe porque demonstra fragilidade, né? E homem não chora, né? A história também, né, do acolhimento, da falta de acolhimento, tem tanta pessoa pior do que você e você está reclamando, então quer dizer, você está criticando e não está acolhendo. E o nosso apoio, ele envolve esse estado de presença ao lado da pessoa, né? E aí também existem questões relativas ao próprio movimento da vida, né? Como eu lido com as mudanças, as perdas trazem sentimentos difíceis de lidar, né? Então, na graduação de dificuldade, às vezes a necessidade da pessoa é fazer um desabafo, né? Conversar com um amigo ou ligar para a gente, que é um amigo temporário, né? É o amigo do momento da ligação, né? E às vezes a pessoa precisa na questão de saúde mental, de um apoio profissional. Então, não exclui a conversa com o psicólogo. Às vezes, a pessoa precisa de um psicólogo e mais uma intervenção de uma medicação, daí o psiquiatra, né? Então, essa rede de ações contribuem para que a pessoa encontre apoio para o que ela está passando naquele momento, que sozinha não está dando conta de lidar. Eu sabia que eu precisava de ajuda, só que eu não sabia a ajuda de quem procurar. Pra mim, tipo, eu achava que terapia era só mais algo, tipo, de bater um papo igual a gente faz com os amigos, sabe? Eu tinha muito isso, terapeuta eu consigo ser, eu converso com meus amigos, eu dou conselho pra eles, sabe? E eu achava que era isso, mas você entende ao longo da terapia que são coisas muito mais complexas do que isso, que é um suporte que o seu amigo não consegue te dar, sabe? É algo muito mais além do que isso. Pessoas que estejam em profunda dor emocional, pessoas incompreendidas, aquelas que não se julgam, não se sentem acolhidas pela família, acolhidas por amigos, que normalmente os amigos são inexistentes. Então essas pessoas são as que mais procuram o psicólogo. Elas não conseguem falar sobre os seus sentimentos com ninguém. A frase mais comum que um psicólogo escuta é: eu nunca falei isso para ninguém. O terapeuta, ele tem uma abordagem própria e ele vai trabalhar aquela abordagem baseada nas suas necessidades, sabe? Que é o mais importante. E que foi o que me ajudou a basicamente quebrar esse bloqueio, sabe? Aprender a controlar as minhas crises, que eu acho que foi o mais difícil. Porque eu simplesmente não conseguia fazer absolutamente nada. Eu tinha cerca de 9, às vezes até 10 crises por dia, sabe? Uma crise emendando outra crise. E assim, quando você tem várias crises assim, o seu cérebro, ele meio que aprende, ele meio que cria esse padrão na mente dele, onde você basicamente vê tudo ao seu redor como uma possível ameaça. Então você sai de casa já com medo de alguma coisa acontecer. Antes do suicídio, existem as somatizações. Aí nós vamos ver inúmeras doenças de fundo emocional. Nós vamos ver transtornos de origem somática e emocional, síndromes do pânico. Para o psicólogo que tem uma base mais corporal, que é o meu caso, a psicologia junguiana, nós vamos entender os sintomas, a doença, como sendo um sinal. Eu olho para aquele sinal e ele é um mapa para eu decodificar esse ser, que na psicologia junguiana chama alma. Para decodificar essa alma. O sinal, o sintoma, ele nos conduz para uma compreensão. Eu não aguento mais a minha vida. Poxa, então bora, vamos mudar. O psicólogo consegue acolher, né, o paciente fazendo uma escuta em que não vai haver julgamento, né, não vai haver
uma imposição, né, em relação a qualquer ideia, ou então não se trata de um aconselhamento, né, faça isso, faça aquilo outro, né, mas sim psicólogo e o paciente vão construir juntos, né, uma elaboração daquela angústia, daquele problema que está sendo trazido. Então, há muitas pessoas que acreditam que psicólogo é o médico de maluco, né? Assim, então, há um estigma, um preconceito ainda existe, né? Apesar de já ter melhorado muito, né? Mas a gente ainda vê esse estigma. Então, algumas pessoas deixam de procurar ajuda, muito influenciadas, né? Pelo que os outros vão achar, né, ou por um julgamento equivocado em relação a estou ficando maluca, estou ficando louco. A gente percebe algumas características especiais, né, em relação a idades, por exemplo, né? Então a gente tem nos adolescentes a presença de sintomas de ansiedade, de depressão, né, numa frequência muito maior do que há uns anos atrás, né? Desde a pandemia a gente tem percebido um aumento de ansiedade, de depressão, mas nos adolescentes especialmente, né, a gente tem percebido muitas questões que precisam ser cuidadas, né, para que não sejam agravadas, né? Então a gente tem percebido um aumento muito grande de ansiedade e depressão, principalmente em adolescentes. Nos adultos, a gente percebe também, né, há uma frequência alta de sintomas de ansiedade e de depressão, mas aparecem também outras questões, né? Num adulto jovem, por exemplo, a escolha da profissão pode ser algo muito angustiante, né? A colocação no mercado de trabalho. Então a gente tem também aqui serviços, a gente oferece serviços com intervenções específicas para algumas situações, né, referentes a essas angústias pontuais, né? E em relação aos idosos, por exemplo, a gente já vê um outro perfil, né? Um outro padrão de questões mais relacionadas ao autoconhecimento, né? Pessoas que procuram um sentido na vida, né? Pessoas que têm dificuldade de lidar com o luto, né? Quando as pessoas em volta, os familiares, amigos, começam a envelhecer, começam a falecer, né? E essas pessoas começam a ter algumas dificuldades em encarar, né, essa fase da vida. E o que a gente tem observado é que os jovens muitas vezes não têm com quem conversar, né? Muitas vezes os jovens têm muitos amigos, muitos colegas, né? Mas não conseguem se abrir, não conseguem falar sobre sentimentos, falar sobre as dificuldades, né? Então, acabam levando isso sozinhos. Tudo começa com o que o paciente traz, né? Então, o paciente vai dizer o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que está causando sofrimento, o que está trazendo desconforto, né? E aí, o psicólogo, fundamentado em tudo que o paciente está trazendo, vai convidar o paciente a pensar, né, se existe ali uma frequência alta do que a gente chama de sintomas, né? Então, pode ser que o paciente esteja apresentando sintomas de depressão, né? Então, a gente precisa investigar isso com o paciente. O atendimento feito aqui na Univap, ele é gratuito, né? Isso precisa ficar claro, né? A pessoa ela pode entrar em contato com o CEPA por telefone ou pelo WhatsApp, né? Para fazer um agendamento. E aí, nesse primeiro contato, a pessoa ela passa por uma triagem, né? E é encaminhada para o atendimento mais adequado. Mas a gente tem também o serviço de plantão psicológico. O plantão psicológico acontece de segunda a sexta-feira, das 17 às 19 horas. E aí não precisa de agendamento. Qualquer pessoa que chegar aqui no CEPA
vai ser atendido por um plantonista. O nosso trabalho aqui tem um impacto social muito grande, né? Uma vez que a gente complementa o que a rede pública não dá conta de atender, né? Devido à demanda muito grande e até mesmo em relação à qualidade dos atendimentos, né? Aqui todos os nossos atendimentos são feitos por estagiários, mas que são supervisionados por profissionais psicólogos, então é um atendimento comprometido eticamente, né? É um atendimento feito de maneira responsável, né? Então a gente consegue suprir essa demanda que a rede não dá conta, né? O mais importante de tudo somos nós, enquanto pessoas, entendermos isso e viver uma vida no qual a gente busque o melhor pra gente, sabe? Sem se preocupar com o que o outro vai pensar, ou o que o outro vai achar se tal coisa acontecer comigo. Até porque, se, por exemplo, no pior dos cenários, se eu tivesse saído, se eu tivesse passado mal e tudo mais, beleza, ia ser uma situação desconfortável, o outro poderia olhar, poderia dar risada, o que for. 10 minutos depois ele esqueceu daquela cena e acabou, a vida que segue, sabe? Todo mundo tá preocupado com seus próprios problemas. Uma pessoa que está presa dentro de vícios mentais, dentro de uma rotina que ela simplesmente sobrevive, ela está morta. Isso não é vida. A vida tem que trazer um olho que brilha. Aquela pessoa que levantou de manhã, vai para o trabalho, faz uma série de atividades rotineiras, chega em casa cansado, abre uma cerveja, uma garrafa de vinho, fica assistindo série para se anestesiar, até chegar 2 da manhã o corpo capotar e acorda no dia seguinte. Começa tudo de novo. Que a pessoa ela pode se matar quando ela perde seus sonhos. Ela se torna um zumbi. Ela só não matou o corpo físico, mas ela matou a sua essência. Na verdade, ninguém mata a essência. Ela se afastou tanto da essência que ela não tem mais brilho. Ela simplesmente acorda, levanta, tem uma série de atividades que vão, muitas vezes, anestesiar seus sentidos durante o dia inteiro, chega em casa e dorme. Isso é um tipo de suicídio. A vida está passando. E essa pessoa não está vendo nada. É uma morte. A gente precisa debruçar o olhar nas coisas simples da vida. Porque se nós formos olhar apenas para as grandes conquistas da vida, seja conquistas financeiras, seja comprar um imóvel, seja comprar um carro ou o que for, a gente vai ter muito pouco material ao longo da nossa vida para a gente ser feliz, sabe? Porque essas são conquistas que não acontecem todos os dias, sabe? E a gente tem a oportunidade de ser feliz todos os dias, sabe? Seja sentindo a brisa do vento, seja prestando atenção nos animais, sabe? Seja cuidando das pessoas, seja ajudando o catador de rua que está passando na sua rua, você dá um copo d'água para ele, sabe? Então, assim, existem diversas formas das quais a gente pode humanizar a vida e transformar ela em algo muito mais bonito, em algo muito mais belo. Vamos descobrir talentos que estão abandonados e vamos trazer uma vida mais significativa. Porque é isso que o ser humano busca, significado. Quando ele encontra um significado, nossa, você vive cada dia como se você tivesse acabado de nascer. Você tem um propósito para acordar. Você tem um propósito para ir dormir em paz. Isso não é fantasia. Isso é o dia a dia do consultório. Quando a pessoa encontra o seu propósito, ela não deixou de ter problemas, não. Vai ter problemas sim. Mas ela tem um porquê vencer os problemas e não se entregar para eles. Hoje, atualmente, eu faço parte de uma ONG. Essa ONG ela é de Caçapava, conhecida como Associação Melhores Amigos dos Animais, a mais. E ela é responsável por fazer o controle de zoonoses da cidade, né? Ela resgata animais em situação de rua, né? Há mais de 15 anos ela faz esse trabalho em conjunto com a população local,
que é basicamente o resgate de animais de rua, feiras de adoções, eventos populares, entendeu? Para fazer a doação dos animais mesmo, castração, mutirão de castração. Então, assim, como voluntário, a forma que eu me encontrei de meio que tirar esse peso de mim, sabe? De aliviar essa dor que eu sentia, foi através do trabalho voluntário. O mais importante de tudo na nossa vida é a gente encontrar formas de se expressar, formas das quais a gente se sinta vivo enquanto pessoa. E a forma com a qual eu mais me senti vivo em todos esses anos da minha vida foi através do cuidado com os animais, sabe? Então eu acho que, assim, para mim não existe nada mais recompensador do que você resgatar um animal, você cuidar dele, você ver ele encontrando um lar e sendo feliz naquele lar. Nós somos um sistema. Se você não usa a sua energia criativa para este lado, você vai usar para o outro. É a compensação. Essa energia criativa vai sair de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E por isso que a arte, ela é fundamental para o psiquismo humano. Um ser humano que cria, ele é capaz de, primeiro, sair do núcleo da dor. A criatividade nos tira daquele núcleo de sofrimento, porque a minha cabeça, o meu pensamento foi convidado a ir em outra direção. Essa rede de ações contribuem para que a pessoa encontre apoio para o que ela está passando naquele momento, que sozinha não está dando conta de lidar. E é importante pensar, né, que numa dificuldade você não precisa ficar sozinho. Saber que eu posso procurar ajuda é uma questão de saúde emocional também. Solidariedade. Amparo, Compaixão. Amor ao próximo. Assistência. Desenvolvimento social. Vozes do Bem.